Bom dia, pessoal. Hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Guarapuava continua esfumaçada e eu continuo sofrendo com a minha rinite aqui, cheio das coceiras. Antonieta também estava hoje cheia das coceiras no céu da boca e tal. Pensem numa secura de tempo com essa fumaça. Mas diz o meu celular aqui, que nem sempre acerta, que hoje à tarde chove. Uma vez estava em casa, né? E olhando esse negócio ali, a previsão do tempo do celular, dando chuva em Guarapuava, e eu olhando pela janela do apartamento e enxergando o céu cheio de estrela. Eu tive que tirar uma foto e compartilhar com a família. Falei, ó, essa previsão aqui, vou dizer uma coisa, né? Tá uma beleza. Mas espero que estejam todos bem e estamos vivos, né? Isso é legal. Pessoal, hoje nós vamos dar uma lidinha na carta de Judas, tá? Judas, dito irmão do Senhor Jesus, não o Judas que vendeu a informação do Senhor por 30 moedas. O Judas, dito irmão do Senhor, que escreveu um livro com um capítulo aqui, antes do Apocalipse. E eu reputo esse livro aqui, apesar de ter um capítulo só, ele é de uma riqueza assim, de detalhes, interessantíssimo. Eu vou pegar o versículo 20, que é o que vai embasar nosso estudo de hoje, mas daí a gente vai conversar sobre esse livro aqui, tá bom? Versículo 20, Judas diz assim: Porém vocês, meus irmãos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Só isso. Vejam que profundidade nisso aqui, né? Tá? Ele fala assim: continue a progredir na sua fé. Quando a gente fala de progresso, a gente não fala de algo estagnado, né? Ah, cheguei no ápice aqui, tô aqui e tal. Não. Qualquer um que fala isso é um herege, porque a Bíblia fala de progredir na fé. Então, até o último dia, até o dia da nossa morte, a gente vai ter que estar progredindo, melhorandinho. E só melhora aquilo que não é perfeito. A gente busca a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, né? E até lá a gente vai progredindo. Então, que ninguém te acuse, nem a mim, de imperfeições, porque nós vamos tê-las. E é normal. Agora que olhem o nosso esforço para progredir, né? Que isso é o que nós buscamos, tá? Até Jesus Cristo vier, que ele venha buscar a gente para nós. Esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala tudo, na verdade. Que ele fala de viver no amor de Deus, fala de uma fé progressiva e fala em esperar em Jesus Cristo. É o que nós precisamos. Mas esse livro de Judas, quer dizer assim, ele é de uma riqueza de detalhes. Lembra que eu falei para vocês a respeito do link entre o Antigo e o Novo Testamento? Que é legal a gente estar lendo os livros que mencionam o Antigo Testamento, para a gente procurar no Antigo Testamento a fundamentação de algumas coisas. Então, o livro de Judas aqui é muito legal, né? Então, o que acontece? Ele fala aqui no versículo 4 que há muito tempo as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que o pessoal que entrou no meio da igreja para torcer a mensagem de Jesus vai receber, e já receberam, né? Tá? Ele falou assim, ó: o Senhor salvou o povo de Israel tirando do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Os anjos, no 6, que não ficaram dentro dos limites de sua própria autoridade, tá? Amarrados com correntes lá embaixo. Daí ele fala no 7, lembra dos moradores de Sodoma e Gomorra, das cidades vizinhas, que cometeram imoralidades e pecados sexuais e sofreram o castigo do fogo. Tá? E aí, ele vai falando aqui na frente: os homens que desprezam a autoridade de Deus, que insultam os seres celestiais. E nisso aqui ele está falando de todos os anjos, dos bons e dos maus, né? Porque o arcanjo Miguel não insultou o diabo quando contendia com ele pelo corpo de Moisés, né? Isso aqui é um mistério, né? Ninguém achou o corpo de Moisés quando ele faleceu, e talvez Deus tenha feito isso para o povo não fazer imagens, né, de Moisés, porque Moisés era muito venerado entre o povo. Talvez se tivesse deixado o povo de Moisés, Israel tivesse se corrompido, feito um monte de estátua de Moisés para venerar, né? Então esconderam o corpo de Moisés. Mas a Bíblia fala, né, que ele faleceu. Bom,
Vamos para frente aqui. E aí ele fala de mais coisas. Ó, se vocês identificam alguma coisa hoje para a gente se afastar, tá? Seguem o mesmo caminho de Caim, tá? Pelas coisas que conhecem por instinto, tá? Por causa de dinheiro, se entregam ao mesmo erro de Balaão. Um dia eu conto para vocês a história de Balaão, que Balaão era um místico que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão tem uma história muito engraçada, que ele estava indo pelo caminho e estava montado numa jumenta, né? E a jumenta falou para ele, daí viu, Deus fez a jumenta falar para ele, eu te sirvo ali e você está me agredindo, por quê? Daí ele se abriu os olhos, ele viu que tinha um anjo bloqueando o caminho e a jumenta teve que avisar ele. Mas é engraçada a história de Balaão, que ele amaldiçoava, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele ia falar, ele abençoava, né? É muito interessante. Mas ele recebeu um dinheiro, e daí, já que ele não podia amaldiçoar, ele falou pro rei lá, falou, ó, manda um monte de mulher no meio lá do povo lá que eles vão se corromper. E as mulheres foram lá tentar os homens lá e os caras se corromperam mesmo. Então, ele usou esse ardil, né? Por isso que ele é muito comentado aqui, o Balaão e o Balaque. E vai falando aqui, gente, tá? Bebedeiras, cuidado somente de si mesmo. E ele fala que esses homens são como nuvens levados pelo vento que não trazem nenhuma chuva, são vazios, árvores sem frutos, tá? Ondas do mar jogando para cima a espuma de suas ações vergonhosas. E aí ele fala que no 14 foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos para julgar a todos. Ele virá a fim de condenar todos que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram, por causa de todas as palavras terríveis que os pecadores incrédulos disseram contra Deus. Então, ele menciona o Enoque falando. E a Bíblia fala do Enoque, né? Mas é que ele foi tomado, que ele não morreu, tá? Ele foi tomado, Deus tomou ele e levou ele. E o livro de Enoque é muito interessante. Mas se a gente lê o livro de Enoque, a gente vê que parece que o Enoque ele foi para o espaço, tá? E pela interpretação que eles davam na época, lá fica uma coisa meio engraçada o jeito que ele foi. E aí os ufólogos, né, eles gostam de pegar o livro de Enoque e colocar assim que o Enoque foi levado por alienígenas, né, abduzido, e viu a Terra lá de cima e tal. E Enoque viu muita coisa, a verdade é essa. E o Enoque foi um sujeito muito abençoado, né? Ele andou com Deus. Então é misterioso. Agora, é engraçado porque o Judas menciona falas do livro de Enoque, né? E o livro de Enoque foi tirado da Bíblia, não deixaram ali o livro de Enoque. Ele é um apócrifo. Eu gosto de ler o livro de Enoque, tem aqui nessa bibliotecazinha aqui o livro de Enoque. Mas é uma literatura, assim, não é algo que a gente deva se ater demais, porque, que nem eu falei para vocês, Mateus 5, 6 e 7 já é muito para mim, tá? Quando eu chego em Mateus 5, 6 e 7, eu tenho que revisar as coisas de novo. Passa um tempo, eu volto para Mateus 5, 6 e 7, tenho que revisar as coisas de novo, né? E eu só falo para vocês assim, quem é que, como Jesus ordenou, leva um tapa no rosto e vira a outra face? Quem é que, como Jesus ordenou, quando é obrigado a andar uma milha, anda mais uma, né? Então é difícil, né? Perdoar 70 vezes 7 e tal, é complicado, mas nós temos que continuar tentando, tá? E ele fala aqui no livro de Judas, esse negócio da gente manter essa fé progressiva em Jesus, tá? É óbvio que um tempo você vai estar mais espiritual, outro tempo menos espiritual, mas nunca se afaste, nunca deixe essa chama se apagar, né? Sempre vá alimentando ela ali, e quando tiver a oportunidade, vá com tudo, sirva a Deus, ore, chore, cante, né? E quando você vê que você está mais tranquilão, assim, que não está muito afoguetado, você faz o seguinte, ore também, canta também e mantenha a chama acesa, esperando a oportunidade onde Deus vai soprar essa chama dentro de você, tá? Mas mantenha a fé e tenha essa noção que a fé é progressiva. Você nunca vai se sentir pronto. Quem se sente pronto, em termos de cristianismo, está a um passo do inferno. Por quê? Porque nós nunca nos sentimos prontos. Nós devemos ser um povo tranquilo na nossa fé em Deus, mas nós devemos ser um povo hiper preocupado, hiper ansioso, tá? Para manter essa fé e para não cair em pecado. Hiper vigilantes,
tá bom? Deus abençoe você, que tenha um ótimo dia. É por aí.